orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos. Oramos, ó Deus, para que o teu Espírito Santo possa mesmo ministrar aos nossos corações nessa noite. Por isso, Pai, nós abrimos o nosso coração para recebermos a tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, foi muito poderoso o nosso jejum, né? Nós falamos sobre 4 estacas, né? O Senhor nesses dias está nos alargando, né? Está firmando as cordas, fincando as estacas, e a primeira estaca que nós falamos foi da paixão. Sabe que a paixão, ela move um homem, move uma mulher, e isso é muito poderoso, porque a paixão, ela vai trazer a presença de Deus. Quando você está apaixonado por Cristo, você não vê impedimentos para estar perto. Quando você está apaixonado, tudo é possível. Tudo é possível. Né? Se um homem está apaixonado por uma mulher, e no meio da madrugada ela pede assim, sei lá, um sorvete de piqui, aqui em São Paulo, acho que nem tem. Mas o cara fala, não, peraí, eu vou até Goiânia lá e já volto. O cara faz. Né? Por quê? Porque está apaixonado. O apaixonado, ele não vê limite. Ele tem disposição todo e qualquer momento. Por quê? Porque ele quer estar perto. Então ele faz loucuras de amor. Ele não vê nenhum impedimento, ele não está cansado, ele simplesmente, é para eu estar perto, então eu faço. Então, quando você está apaixonado por Cristo, é para estar perto de Cristo, então eu leio a palavra. É para estar perto de Cristo, eu estou junto com o corpo de Cristo. Você não abre mão dessa posição, né? E essa presença, né? Essa intimidade de relacionamento, porque Cristo é uma pessoa, né? Você começa a conhecer Ele, Ele te dá uma visão muito clara daquilo e bem definida, né? Do seu propósito. E para que essa visão seja realizada, Ele também estabeleceu, nós vimos que Ele estabeleceu o quê? Uma estrutura. Né? Vimos lá, no deserto lá, a obra estava pesada, Moisés fazendo tudo sozinho, e aí falou, não, pera lá, levanta aí, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, estava fazendo ali uma estrutura celular que nós temos. Pastores de rede, pastores principal, pastores de rede, discipuladores, células, era exatamente isso. Porque cada um, e ele fala, ele ensinou e treinou cada um o caminho da lei, o que eles deveriam fazer, ou seja, essa estrutura fez com que todo o corpo funcionasse. Então a estrutura foi fundamental para que eles pudessem ter êxito em entrar em Canaã, porque estava uma bagunça antes, né? Agora, uma coisa que é fundamental para que eu e você possamos, né, cumprir esse propósito, tem a ver com poder, que era a 4ª estaca. Então, a primeira era a paixão, a segunda era a visão, a terceira era a estrutura, e a 4ª era o quê? Poder. Então, nós precisamos desse poder. Né? Eu sempre falo, muitas pessoas chegam no nosso meio, todo mundo está falando em língua, e elas falam, não, eu vou falar em línguas também. E aí você busca, né, sem parar, até você ser batizado no dom de línguas. Aí você fala, tudo bem, agora eu já faço parte da tribo da videira, todo mundo fala, também estou falando. Mas veja, a Bíblia relata outros dons. O apóstolo Paulo fala, olha, todos nós deveríamos profetizar, e isso é maravilhoso. Mas muitas vezes você se conforma já só com dons de língua, sendo que tem tantas maravilhas para você. Hoje mesmo eu estava falando, né, a mulher samaritana, quando ela chega ali, né, no poço, encontra com Jesus, né, ela já estranha porque Jesus já começa a expressar o seu amor, porque os judeus não se davam com os samaritanos, e ela era uma mulher samaritana, e ele começa a conversar com ela. Então, assim, já era difícil um homem conversar com uma mulher, principalmente se fosse samaritana. E ele começa já a expressar o seu amor ali. E aí você vê ele fluindo nos dons ali. Porque ele começa a dar uma palavra de conhecimento, fala, olha, você já casou 5 vezes, aqui o que você está não é seu marido, e ela, esse poder, esse dom, fez com que ela parasse e falou, opa, tem algo diferente, tem algo diferente. Então, foi justamente nesse momento, né, que aí ele falou, olha, mas tem algo melhor do que isso, melhor do que esse poder, que tem a ver, se você experimentar
da água da vida que eu te der, você jamais tornará a ter sede. Mas veja que esse evangelismo, para ganhar o coração dela, foi permeado também de poder, de dom, de conhecimento. Então nós precisamos, como igreja, para concluir essa obra de Deus, para cumprir o propósito de Deus, nós precisamos desses dons. Precisamos desses dons. E se tem algo que você orou durante um tempo e não aconteceu, insista. Esses dias eu falei, se você está buscando um dom de cura, por exemplo, mas aí alguém do seu lado fala, nossa, eu estou com uma dor de cabeça, o que você faz? Peraí, eu tenho um Dorflex aqui um Neosaldina aqui na bolsa, peraí que eu vou te dar. Você dá um Neosaldina, você fala, eu vou orar por você. Porque às vezes você fala, às vezes você não tem experimentado, porque está faltando essa ousadia, está faltando essa disposição. O mundo ele sempre vai trazer mais praticidades. Mas quando você vê a palavra de Deus, precisa de homens e mulheres de verdade que têm essa disposição de ir além. E é justamente os que vão além que experimentam esse sobrenatural. Quantos estão compreendendo? Então veja que nós fomos chamados, queridos, nós fomos escolhidos para fazer uma obra tremenda e maravilhosa. Você precisa entender isso. Você precisa entender. Você não está aqui por acaso, foi o próprio Senhor Jesus que te chamou. Pastor, de onde você tirou isso? Foi da própria palavra. A de Deus fala, não fosse vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu é que vos escolhi, para que vades e deis fruto. Então ele está dizendo aqui, a palavra de Deus está dizendo, olha, eu te chamei para você dar fruto. Porque se Jesus morresse na cruz, e ninguém falasse, se Jesus não tivesse gerado discípulo, não tivesse gerado esse legado, quem que era o legado de Jesus? Eram os 12 discípulos. Esse legado fez toda a diferença, porque eles abriram a boca, eles ganharam toda a geração ali. 12 discípulos ganharam 120 mil pessoas, poderoso demais. Agora, por quê? Porque eles tiveram essa disposição. Eles tiveram essa disposição de abrir a boca, de fluir no poder, de fazer verdadeiramente aquilo que foram chamados. E é isso que dá verdadeiramente o prazer nas nossas vidas. Você pode trabalhar, pode ganhar dinheiro, pode tudo. Mas se você não cumprir o propósito de Deus, é como se você nadasse e morresse na praia. Nadasse. Ganha Libertadores e não ganha Mundial. Praticamente isso. Oh, Deus. Brincadeira. Mas vocês entenderam mais ou menos como é que funciona. O cara vai e faz tudo, mas... Oh, Deus. Tem algum palmeirense aí? Oh. Então deixa eu dar um exercício para vocês. Já começa perdoando o seu pastor agora, amém? Oh, Deus. Brincadeira. Só que não. Oh, Deus. Perdoa de novo, seu pastor. Deixa eu retomar aqui. Então veja, Deus nos chamou para fazer algo. Deus nos chamou para fazer algo. Mas muitas vezes você não entendeu o propósito de Deus. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu falei, que tanto esse tal de propósito? Eu não tinha revelação desse propósito, não sabia o que era. Mas à medida que você lê a palavra de Deus, você fala, uau, foi Deus que me chamou, tem algo a ser feito. Mas para isso, precisa de homens de verdade, nós vimos isso no meio do jejum. Precisamos de homens que têm disposição para isso. Porque quando você tem essa disposição, você se torna um canal desobstruído da glória de Deus. Os seus olhos começam a ver coisas que você jamais veria, se não fosse essa disposição. Quantos querem ver o
poder de Deus operante. Sabe, você precisa ter essa disposição. Amém, queridos? E assim, a obra de Deus, às vezes falam da hipergraça, né? Eu não preciso fazer nada. Da onde é que tiraram isso? Nós ministramos a graça, assim como o apóstolo Paulo ministra. Mas hoje eu vejo muitas pessoas falando da hipergraça, você não precisa fazer nada, porque Cristo já fez tudo. É verdade, Cristo já fez tudo que Ele poderia por você, Ele já te libertou. Mas agora tem algo para você fazer. Tem algo para você fazer. Você precisa continuar e valorizar o sacrifício de Cristo para a sua vida. Ele é suficiente, lógico que Ele é, porque tudo que nós precisamos já está em nós. Antes dele partir, Ele já liberou o Espírito Santo para nós, o Consolador, a promessa já se cumpriu em Atos 2, no Pentecoste. Nós já temos o poder de Deus operante em nós. O que está faltando? Fluir, ativar, virar chave. Isso faz toda a diferença. Então veja, tem um trabalho a ser feito, né? Vamos ler lá 1 Coríntios, de 3 a 6. Alguém aqui já plantou na roça, ou já viu como é que funciona a época de plantio? Ótimo. Então Então, meu tio lá, eles têm fazenda, sítio lá no interior lá. Então, na época de plantar, irmãos, não é assim só jogar sementinha. Não é assim, vou jogar, lá está no quintal, você joga a semente, às vezes acontece, né? Você joga a semente e nasce lá. Não é só isso, talvez essa é a experiência que você tem. Mas quando é época do plantio, ou você compra uma terra e a terra não é muito boa, você precisa arar a terra. As fazendas maiores, elas pegam um trator, passa ali o arado ali, para quê? Às vezes a terra é dura demais. E a terra é muito dura. E porque a terra é dura, o que você precisa fazer? Precisa mexer a terra. Você precisa mexer a terra. E aí passa lá o arado. Aqueles que são os produtores menores, pega lá o cavalo, finca lá para quê? E vai raspando lá um pedaço de pau para mexer a terra. E assim não é, irmãos? Vocês que são do plantio aí. Hoje, ver a terra, ver se a terra é boa, para que plantar aquela terra, determinado tipo de semente, dá numa terra, não dá na outra, e tem todo um estudo ali, para que aquilo aconteça. Mas depois que alguém plantou, isso basta? Não, precisa regar a terra, precisa de água, porque se não tiver água, aquela semente ela seca e morre. Então se não tem uma chuva, hoje muitas pessoas fazem o quê? Irrigação. As plantações hoje têm irrigação, ou passa ali, trator irrigando e tudo mais. Mas por quê? Depois que alguém planta, depois que alguém rega, o que acontece? Cresce. Primeiro planta, depois rega, e a coisa cresce. Então veja, olha o que o apóstolo Paulo fala assim, eu plantei, o apóstolo Paulo está dizendo aqui eles estão discutindo, quem é melhor, se é Paulo, quem é melhor. E fala assim, o apóstolo Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então o que ele está falando assim, olha, a grande questão é, a obra de Deus ela é feita em equipe. Um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Agora, se não tiver quem plante, se não tiver quem regue, como que Deus vai dar o crescimento? Já parou para pensar nisso? Não tem crescimento se não tiver trabalhadores, se não tiver alguém que planta, se não tiver alguém que cuida. Aí Deus dá o crescimento. Então, se nós temos um alvo a conquistar, que essa aqui é o inferno, deixa eu te falar, não adianta só Cristo morrer na cruz, precisa ter homens e mulheres que plantem, que reguem, que cuidem, para que a obra de Deus seja plena. Jesus está voltando, acredite, cada vez os dias têm se passado mais rápido, a distração tem tomado esse mundo,
A distração tem tomado cada vez mais para que você não faça aquilo que deve ser feito. Aí muitas pessoas falam, pastor, mas eu não tenho tempo. Mentira. Porque se você avaliar a sua vida, isso são distrações que o diabo vai colocando. Antigamente era novela. Não podia perder a novela de jeito nenhum. De jeito nenhum, era determinado horário, tinha que pôr lá, todo mundo quieto por conta da novela. Estou certo ou estou errado? Só os antigos deram risada. Então veja. O pastor está engraçadinho hoje, né? Então veja, mas era exatamente isso. Então veja que o diabo, ele colocava a novela para distração. Mas o que acontece? O modus operandi do diabo não muda. Ele só muda o quê? A roupagem. E veja que nós estamos na aceleração, e vou te falar, o diabo também está acelerando para te distrair. Porque antes você demorava, ele roubava aí, sei lá, quanto tempo durava a novela? 1 ano? Ninguém assistia novela aqui, hein? Tudo crente. Sei lá, 1 ano. Então ele ficava 1 ano, ele roubava 1 ano do seu dia. 1 hora por dia. Melhor, 1 hora por dia ele roubava ali na novela ali. Só que agora o que acontece? Ele arrumou uma forma muito mais rápida de distrair do propósito de Deus. Agora é o seguinte, ele fala, não, em vez de eu fazer a novela, que eu pego só 1 hora por dia, eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir a novela por um seriado. Agora eu não pego só 1 hora, agora ele vai fazer ele maratonar a madrugada fora. E a hora que acabar, ele já pega outro, e assim vai indo. Então, sem perceber, muitas vezes, nós somos roubados, começa a ter tanta distração, quer mais distração do que o celular? Irmãos, o WhatsApp é uma bênção. Boa parte do meu trabalho, às vezes converso com os irmãos, tudo por WhatsApp. Mas ele pega aquilo que é bom e distorce tudo. E te aprisiona. Então nós temos que estar atento, porque é o ano da aceleração, e todas as coisas estão sendo aceleradas. Agora, o que nós vamos fazer para reverter esse quadro? O que nós vamos fazer para não sermos mais roubados e dispersos pelo diabo? Então veja, pastor, quer dizer que eu não posso mais ver filme? Lógico que você pode, não tem problema nenhum, mas isso não pode te escravizar. Isso não pode escravizar. Inclusive, eu até queria ver, né? Agora que nós estamos com melhorar a estrutura aqui, a gente fazer uma vez por mês, fazer um cine pipoca aqui na igreja, né? O que os irmãos acham? Então, vamos incluir a nossa agenda aí. Quantos aqui já assistiram o filme Fazendeiro de Deus? Não é possível. Quantos aqui nunca assistiu Fazendeiro de Deus? Pois é, vai ser o primeiro filme, então, você precisa assistir esse filme. Não vai chegar em casa baixar, que você vai vir aqui no Cine Pipoca, hein? Então veja. Esse é um filme maravilhoso. Deus vai falar muito com você. É alguém que simplesmente investiu tudo que tinha por conta de uma palavra de Deus e por conta da fé. É um filme extraordinário. Então, é algo que vai o quê? Gerar fé no seu coração para outras coisas. Então, é muito importante, porque tudo que nós precisamos, que Jesus, Ele nos dá capacidade, nós vimos ali, capacitou Moisés, Moisés olhava, achava que ele não tinha mais condições e nada, mas aí, porque ele teve a disposição, Deus fez o quê? Ele capacitou. Ele capacitou. Então, comecei aqui a palavra aqui, eu fiz uma pergunta aqui para os irmãos. Né? Falei, irmão, se você me der algum problema no meio da pregação aqui, quem que pode continuar a palavra? Um monte de gente falou, nossa, esse pastor é meio doido. Ele vai falar, vem, se eu levantar a mão, ele vai falar, vem aqui. Então, deixa eu ficar na minha. Vai que ele me chama. Não é assim? Mas veja,
Talvez você tenha um sonho de pregar de alguma coisa e apareceu e você perdeu. A sarça estava ardendo. A sarça estava ardendo. Então Moisés, nós vimos hoje de manhã o quê? Que ele viu a sarça ardendo e falou, que maravilha é essa? E aí Deus chama ele. O que ele fala? Qual que é a resposta de Moisés quando Deus chama ele? Qual que é? Eis-me aqui. Mas quando tem uma necessidade no meio da obra dela continuar, quantos tem disposição? Cri, cri, cri. Fiquei procurando o grilo para ver se o grilo vem pregar. Quem tem disposição? Insistiu uma, duas vezes, na terceira, o Alan levantou. Glória a Deus pela sua vida, Alan. Então veja, mas os irmãos estão compreendendo? Por quê? Pastor, você estava me testando? Estava. Nós saímos de um jejum. Na hora você fala, eis-me aqui, conta comigo. Ah, não, mas para pregar aí não dá, né? Eu não conheço direito a palavra. Eu gaguejo, se o pastor é gago, vai que eu pego a unção e começo a gaguejar na hora da pregação. Mas nós vemos o quê? Que é Deus que capacita. Deus está olhando os corações. Quer crescer? Quantos querem crescer em Deus de verdade? Abra o coração para se expor. Pastor, se eu passar ridículo, passe. Um apaixonado, ele passa ridículo, porque ele é apaixonado. Já contei a história do carro de som. O apaixonado, ele paga, solta fogos ali e tal, e quando a pessoa está apaixonada, fala, ele me ama tanto. Ela acha ridículo, mas se ela estiver apaixonada, ela acha demais. A Paula falava, nunca faça isso por mim, estou pensando em fazer. Então veja. Pastor, vai ser um teste, vai para mim e para ela, né? Então veja, tem questões, queridos, que são oportunidades, você precisa estar atento. São oportunidades, elas passam, tum. E nós precisamos estar atentos a tudo isso. Nós precisamos ter essa disposição para fazer a obra de Deus. É preciso você fazer parte de uma equipe. É preciso você estar aliançado com o seu líder. Conta comigo. O André tirou férias esses dias, falou, pastor, eu vou tirar férias e tal. Vou passar a célula lá para a casa do João, da Inês. Falei, vai, os irmãos fazem a célula lá. Não parou a célula. Tem que ter alguém para que a obra não pare. Precisa de homens e mulheres de verdade. Precisa de pessoas que têm essa disposição de ver o sobrenatural acontecendo. Dá trabalho? Lógico que dá. Vão derrubar o bolo no chão da sua casa? Vão. Ah, então não quero. Ué. Amém. Então, se você for na casa dos outros, procura não derrubar bolo também. Fica o recado. Se derrubar, limpa. Amém? Fala, pastor, está parecendo o curso de anfitrião. Eu estou facas 15 em 2022. Amém, queridos? Amém ou não? Aleluia. Nós não temos mais tempo para ficar esperando que Jesus está voltando. Amém? Então veja, é importante você ter esse coração de investir na obra de Deus. E eu não estou falando aqui de investimento financeiro, eu estou falando a sua própria vida. Eu estou falando você se dispor a ser um canal desobstruído da glória de Deus. Eu estou falando você em lugares onde eu não vou alcançar, onde o seu líder não vai alcançar, mas você tem um acesso. Talvez você tenha um acesso lá no seu condomínio, você tenha um acesso lá no seu trabalho. Eu não consigo entrar no seu trabalho, mas você já está lá, no curso que você vai fazer na faculdade, os nossos jovens na escola, na faculdade. Aquele é o lugar onde Deus te colocou para você ser uma boca profética. Agora você tem duas posições, não existe nada neutro, ou você influencia, ou você é influenciado.
Ah, pastor, eu vou com calma, mais ou menos, né? Eu vou um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Pois é, está em cima do muro ainda. Está em cima do muro. Sabe, tem uma hora que você precisa tomar uma decisão. Fala, eu vou investir tudo que tenho e tudo que sou. Eu entendi o meu chamado, eu entendi o meu propósito. O dia que você virar essa chave, irmãos, você vai ver muitas áreas da sua vida fluindo, avançando e correndo, assim, de uma forma muito acelerada. Você vai ser surpreendido por Deus. Muitas vezes você fica disperso, correndo atrás das bênçãos. E você está trabalhando, correndo atrás, e está cansado, trabalha, e aí você corre, aí parece que você vai pegar, só que você se cansou e não pega. Parece que ia, mas não foi. O que é isso? É tudo distração, procurando as riquezas desse mundo. Mas só uma tem valor. Para Jesus, são as vidas, é a sua própria vida. E quando você se sente esse filho amado, você fala, não dá mais para eu viver de uma forma egoísta, eu preciso que outros sejam alcançados assim como eu fui. Nós só estamos aqui, queridos, é porque alguém orou por nós. Nós só estamos aqui porque alguém veio falar do amor de Deus por nós, essa é a verdade. O evangelho aqui no Brasil, nós só estamos aqui porque há 400 anos atrás, vieram missionários da Europa, vieram para o Brasil desbravar essa terra e trazer o Evangelho. Assembleia de Deus, não está aí por acaso não, elas começaram com muitos evangelistas que vieram aqui. Nós somos gratos, porque tiveram homens e mulheres que trouxeram a verdade para nós. Quantos estão compreendendo? Agora, o que nós vamos fazer na nossa geração? Ah, eu já estou salvo, está tudo bem? Sabe, nós temos uma visão de ser uma igreja de vencedores, aqueles que de fato fazem a diferença na vida do outro. Fazem a diferença. Então, deixa eu te falar, não ande sozinho. A maior estratégia do diabo para destruir, paralisar a vida de um homem, de uma mulher, é isolar ele. É quando você se isola. Você pode estar dentro da sua casa, vivendo de uma forma isolada. Você pode estar dentro do seu casamento, vivendo de uma forma isolada. Sabia disso? Porque talvez você isola muitas vezes no seu coração. Você está na célula, mas você não está isolado. Você não é um com o seu líder, você não é um com a sua célula, você não é um com o corpo, você está ali na sua. Isso pode acontecer, inclusive, no casamento. Você está casado, mas você não é um com o seu cônjuge. Você está ali vivendo o seu mundo, preocupado com você. Isso é impressionante, que essa posição, essa postura, ela traz coisas terríveis. Terríveis. Eu estava lendo o livro esses dias, do pastor Aloísio, lembrei agora. Eu estava lendo um dos livros, dele, e ele fala a respeito das tribulações. E ele fala que, olha, as tribulações, elas fazem parte da nossa vida. O próprio Jesus disse isso. Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, eu venci as tribulações. Mas tem um fator que, às vezes, a gente foca só na tribulação. Talvez é um problema no casamento, um problema financeiro, um peso, uma acusação, mas o problema não é a tribulação em si. É o que muitas vezes essa tribulação gera no seu coração. E muitas vezes o que as tribulações, o cenário das suas vistas naturais causa muitas vezes é ansiedade e medo. Ansiedade e medo. O diabo, ele fica plantando ansiedade e medo. Por quê? Uma vez que você andou ansioso, uma vez que ele conseguiu gerar esse medo em você, a sua fé é paralisada, você não consegue mais fluir e crer que Deus pode fazer alguma coisa. Você olha para o cenário e fala, nossa, eu estou ansioso, será que eu vou conseguir pagar as contas? Será que o mês que vem eu vou vender? Irmãos, eu trabalhei muito tempo num departamento de vendas, e era impressionante, começava a chegar no final do mês, estava todo mundo ansioso, porque faltava muito para bater a meta.
Eu preciso ligar, eu preciso bater a meta. Todo mundo ansioso. No outro dia, você nem dormia, que você falou, eu preciso ligar para o cliente, ele ficou de fechar, será que fecha, será que não fecha? No outro dia não fecha, aí entra o medo que você vai bater a cota, vai faltar dinheiro para pagar as contas, e começa a virar um turbilhão no seu interior. Um misto de sensações e emoções que começam a governar a sua vida. E o medo, a ansiedade, ela começa simplesmente a te escravizar em você mesmo. E você começa a viver isolado, com medo e ansioso. Como estão compreendendo? Então, queridos, tem questões que você não pode aceitar na sua vida. E a forma de você vencer elas é justamente quando você entra nesse propósito de Deus. Nós só fazemos o propósito de Deus cheios do Espírito Santo. Crendo. E quando você crê nessa obra, e quando você faz a obra, essas demais coisas, de fato, elas começam a acontecer sem você perceber. O Senhor, Ele vive te surpreendendo. Você fala, eu estou olhando para cá, e o Senhor está fazendo. Você fala, uau! Passa o medo, passa a insegurança, e você começa a ter uma fé ainda maior. Pastor, quer dizer que nunca mais você vai ter tribulação? Lógico que vai. Ai, pastor, era para você falar que não era. Elas fazem parte. Agora, qual que é a maravilha? Quando você está cheio de fé, cheio de esperança, cheio de expectativa, aparece uma tribulação, você fala, aleluia. Se Deus está trazendo uma tribulação na minha área financeira, isso quer dizer que eu vou vencer e vou prosperar ainda mais. O que é isso? Um homem cheio de fé. Falar, diabo, você está tentando me paralisar nas minhas finanças, agora você vai ver, nada vai me parar, porque eu sou um homem cheio de fé, Cristo está em mim, eu sou inabalável em Cristo. Esse é o posicionamento. Então é importante você nunca se isolar. Pastor, você já passou por problema? Lógico. Mas quando eu tenho algum problema que eu não dou conta sozinho, o que eu faço? Eu procuro o meu pastor. Estou com dificuldade aqui. Não ando sozinho, já aprendi isso lá atrás. Melhor confessar a tentação do que pecado. Como estão compreendendo? Então veja, é muito melhor você ler a palavra de Deus e entender que Jesus, quando Ele manda aí de 2 em 2 no mínimo. O que Ele está falando? Não ande só. Ninguém consegue fazer a obra de Deus sozinho. Ninguém. Você precisa estar inserido numa equipe, você precisa se tornar discípulo de alguém. Você precisa multiplicar alguém. Isso vai fazer toda a diferença nesse propósito de Deus. E se você não tem experimentado disso, eu estou te desafiando esse semestre, você andar nessa posição, e daqui 6 meses nós vamos conversar de novo, você vai ver se sua vida não foi transformada completamente. Você vai ver que as experiências que Deus foi te dando, foi acrescentando uma vida que antes você, e uma alegria que nada pode produzir. Talvez você está correndo atrás de dinheiro, pensando que o dinheiro traz um tipo de alegria, é passageiro. A única alegria que permanece, é alegria indizível, vem da parte de Deus. Amém, queridos? O pessoal está cansado por conta do jejum, é isso? Alguém consegue falar um glória a Deus aí? Aleluia, tem alguém aí. Então veja, não ande sozinho, esteja inserido numa equipe. Não permita-se entrar besteira, dardos inflamados, sabe? Tem coisas que você precisa resolver rápido. Então, quando você decide entrar nessa obra de Deus, e você fazer parte da minha equipe, você vai trabalhar, você vai ter experiências com Deus, você vai cuidar de alguém, dá trabalho, lógico que dá. Se você já teve um filho pequeno, você sabe o quanto que dá trabalho. Dá ou não dá, irmãos? Sim ou não? Dá muito. Agora eu vou te falar, dá prazer ou não dá? Sim ou não? Dá muito. E como você cresce? Como você cresce nas simples coisas? Eu lembro que as minhas irmãs, todo mundo tinha filho, menos eu. E assim, meus sobrinhos não davam nem conta. Eu sempre falava assim, oh Deus,
Eu era terrível, né? Não vai julgar o pastor. Mas eu sempre falava assim, filho bom é dos outros, né? Que você pega, se fizer cocô, você devolve. Sempre falei isso. Então eu pegava meu sobrinho assim, só para tirar a foto, mas se fizesse um negócio, eu falei, toma que o filho é teu. Ah, mas só fez cocô, depois eu tenho nojo. Não dou conta. Não dava conta até ter o meu filho, até ter minha filha. Aí todo aquele nojo, aquele negocinho passa. Sabe por quê? Porque você vê a necessidade do seu filho. Você fala, eu não posso deixar meu filho com sujeira. E aí você vai lá, limpa, suja a mão, lava a mão, resolve o problema. É assim ou não é, irmãos? Você cresceu depois que você teve filho, sim ou não? A forma de um homem, de uma mulher, depois que tem filho, muda. A forma dele pensar muda. Antes ele vive para si. Antes ele vive para si, ele só consegue enxergar a si mesmo. Ele só olha para si. Mas depois que ele começa a cuidar de um filho, ele vira a chave. Agora não é mais ele. Agora não é mais ele. Agora sabe quem que é? Agora é o filho. Ele vive em função do filho. Ele trabalha para ganhar dinheiro, para sustentar o filho, para dar o melhor para o filho. Trabalha, investe o que tem, investe o que não tem, se precisar dar um jeito. Por quê? O que aconteceu? O cara, antes de ser solteiro, ele quer investir em roupa e um carro para chegar na balada. As irmãs é isso, tá? Mas depois que tem filho, muda. Quantos aqui tem filhos e entende o que eu estou falando? Erga a sua mão, deixa eu ver aqui. Amém. Então veja, isso aconteceu e foi uma realidade na sua vida, sim ou não? Ótimo. Então deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que depois que você teve filho, você amadureceu, você cresceu, as experiências dessa troca com o seu filho fez com que você pensasse diferente e avançasse na sua própria vida, sim ou não? Então deixa eu te falar um negócio. Quem é o seu filho espiritual, quem é o seu discípulo? Não precisa responder. O que eu estou querendo dizer aqui para você? Esse poder que você experimentou de cuidar de alguém, é o que Jesus está falando na palavra de Deus, para que você cresça, essas trocas de experiências, você avance como nunca antes. Como que isso acontece? Ele fala desde Gênesis até Apocalipse a respeito disso. Lá em Gênesis ele fala, seja fecundo, multiplicai. Multiplicar quem? A vida que tem. Jesus, lá na grande comitiva, ele falou o quê? Ide, fazer o quê? Discípulos. Irmão, fazer discípulo é fácil? Lógico que não é. Lógico que não é fácil. Criar filho é fácil? Não é, mas é extremamente prazeroso. Porque quando você começa a ver o fruto, quando você planta, quando você rega, e aí Deus começa a dar o crescimento na vida do seu filho, ele começa a crescer, avançar, irmãos, não tem prazer. Não tem prazer maior do que esse, de você ver os frutos do seu trabalho, que você plantou, que você regou, e agora você vê o crescimento. Como é maravilhoso isso. Como é maravilhoso. Como é prazeroso. Quantos estão compreendendo? Então, o que acontece? Quando a palavra de Deus fala para você, olha, faz parte, tenha disposição. Jesus, na verdade, está falando, você quer crescer, quer avançar, começa a servir, começa a gerar um discípulo. Você vai ver que essas experiências que você vai ter, tanto as boas quanto as ruins, vai fazer com que você amadureça, com que você cresça, mas, acima de tudo, que o meu propósito se cumpra na sua vida. E para isso não vai faltar nada, não vai faltar recurso, não vai faltar poder, não vai faltar disposição. O que você precisa então? Eis-me aqui. Porque a palavra de Deus diz que os campos estão brancos, o que está faltando são o quê? Trabalhadores. Jesus fala, nossa, eu morri, os campos estão brancos, mas cadê os trabalhadores? Cadê aqueles homens e mulheres apaixonados que entenderam o meu sacrifício na cruz e vão fazer a diferença na própria vida? Porque não basta salvação, se você se contentar com salvação, amém. Mas deixa eu te falar,
pelo fato de conhecer a palavra de Deus, pelo fato de estudar a palavra de Deus, tem uma medida infinitamente maior, porque aqueles que vão se tornar vencedores, eles vão governar com Cristo. Você tem noção disso? Pastor, mas onde está isso? Lê lá em Apocalipse 2, está lá o vencedor darei, o vencedor darei. Eu não quero chegar lá e não ganhar nada. Eu não quero chegar lá e falar, puxa vida, perdi a oportunidade. Agora tem um fator, eu não quero que vocês percam também, vou pegar no pé de vocês. Já falei para os líderes, se você não quer se tornar um vencedor, eu preciso de quem é vencedor na frente para gerar outros vencedores. Precisamos ter disposição para isso. Sabe, tem algumas passagens na palavra de Deus que eu fico assim deslumbrado, com os irmãos que têm uma disposição, que eu fico pensando, eu preciso ter essa disposição. Porque às vezes nós olhamos, nós travamos. Travamos ou não travamos, irmão? Perguntei, quem quer dar continuidade aqui na palavra? Os irmãos travaram, não esperavam. Mas tem uma passagem lá em Marcos capítulo 2, verso 1, projeta para mim, que fala sobre a cura do paralítico de Cafarnaum. E eu fico vendo a disposição dos irmãos da equipe, eu falo, isso é uma célula abençoada. Isso é uma célula que pega o perdido e faz de tudo por ele. Isso é uma célula que simplesmente não mede esforços para que a pessoa tenha uma experiência com Jesus. Porque muitas vezes nós falamos, pastor, eu já falei, meu líder quer fazer o evento ponte, e não sei o quê, agora o pastor quer fazer o evento pipoca para quê? Para ser um evento evangelístico. Para ser uma ferramenta para você convidar alguém. Para facilitar o processo. Mas olha só o que esses homens, a disposição que eles tiveram. Jesus, ele volta, está lá na casa e de repente, toda a multidão queria estar com Jesus. Toda a multidão. E a multidão era tamanha que não tinha como você ter acesso à porta. É isso que está dizendo o texto. Então imagina só, todo mundo, uma multidão ali na porta, Jesus aqui dentro, ministrando aqui no púlpito e falando e tal, e a multidão aqui, a multidão lá fora, não tinha como chegar até Jesus. Não tinha. Mas é o que acontece? Essa célula abençoada pega lá o paralítico. Então imagina, se a pé, quem era bom não conseguia, imagina o paralítico. Não tinha como. E é interessante que esse texto aqui, nós vamos ler, Jesus fala assim, perdoa os pecados, ou seja, ele estava parado, na verdade, por conta de pecado. Era alguém que estava no mundo, era alguém que ainda não conhecia. A palavra de Deus diz que nós já nascemos na iniquidade. Todos nós. Por conta do pecado de Adão, nós já nascemos pecadores. Mas aí quando ele chega até Jesus, ele pega e fala, os seus pecados estão perdoados. Todas as vezes que você está falando em nome de Deus, você vai ser perseguido. Aí tinha alguns fariseus ali, quem esse cara está pensando que ele é? Para falar e perdoar em nome de Deus. Aí Jesus fala, para vocês verem que o Filho do Homem tem autoridade, levanta e anda. O paralítico levanta, é curado, sai andando. Isso é poderoso, não é, irmãos? Agora, por que aconteceu isso? Por que esse pecador foi salvo? A cura não importa, o que importa foi a salvação na vida dele. Foi essa experiência que ele teve, dele ser liberto dos pecados. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Então vamos ler aqui. Marcos capítulo 2, a partir do verso 1. O texto diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa.
Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, ou seja, 4 homens pegaram um paralítico e falaram, não, vamos fazer, você está em pecado, você está parado, nós vamos fazer a diferença na sua vida, nós somos canal de Deus para te levar até Jesus. Sabe, nós fazemos parte desses 4 homens, que se somos canal de bênção naqueles que estão vivendo no pecado, estão vivendo no mundo, e levamos eles até Cristo. Nós, na verdade, somos simplesmente placas sinalizadoras para Cristo. Eu e você somos, se você entender, nós somos placas sinalizadoras para Cristo. Alguns foram ter, verso 3, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. O que eles fizeram? Espera aí, não dá para a gente entrar pela porta? Está toda a multidão ali, então nós vamos fazer o seguinte, vamos entrar pela rua de trás. Vamos tocar no vizinho, vamos passar por dentro da casa do vizinho, vamos botar uma escada, e vamos fazer o seguinte, vamos subir pelo telhado. Irmão, dá trabalho ou não dá? Eles estavam carregando o quê? 1 quilo de mantimento não perecível para ter acesso a Jesus? Não. Eles estavam carregando um paralítico. 4 homens. Pega 4 homens para carregar um homem. Não é fácil. É meio desengonçado. Pesado. Dependendo. Se for o pastor é mais pesado. Mas não é fácil. Não é fácil. Precisa ter disposição. Precisa se esforçar, mas a palavra de Deus diz que eles entraram, que abriram um buraco no telhado ali, desmontaram ali, né, abriram um eirado e desceram o paralítico, pegaram corda, sei lá como, o texto não fala exatamente, mas diz que eles desceram o paralítico pelo telhado. Esse paralítico jamais teria acesso a Jesus se não tivesse uma célula ali, homens dispostos a ser canal de bênção na vida daquele homem. Jamais. Mas por conta de que esses 4 homens tiveram essa disposição, fizeram além, foram criativos, foram além da normalidade. Qual que era a normalidade? Irmãos, dá licença, tem um paralítico aqui, irmãos, dá licença. Mas veja, não tinha como passar, era uma multidão muito grande. E eles fizeram algo extraordinário. E olha só, vamos continuar do 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente a que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que falas deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar o pecado, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que assim estavam arrazoando, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Irmãos, veja, o poder, nós precisamos do poder. Veja que os escribas, eles não estavam simplesmente falando em voz alta. Não estavam. Eles estavam arrasando o quê? Em seu coração. Jesus, ele percebe por onde? Pelo Espírito. E aí começa a dar o quê? Uma palavra de conhecimento. Fala, peraí, vocês estão falando aí que eu estou arrazoando por conta disso e tal, ou seja, o poder foi manifestado até para os escribas. Verso 8, e percebendo logo em seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: eles estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora,
para que sabeis que é o Filho do Homem, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de que se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Amém, queridos? Então veja, agora aconteceu uma cura extraordinária, aquele homem foi liberto e perdoado dos seus pecados, foi curado. Agora, por que isso aconteceu na vida daquele homem? Porque teve pessoas que entenderam que eram canal de Deus, eram placas sinalizadoras, que iam levar as pessoas até Cristo. Sabe, eu não sei quantas pessoas você conhece aí fora, dentro do seu relacionamento, e pessoas que Deus coloca inesperadamente para você, e são momentos que às vezes você não está esperando, mas a pessoa está ali, e você tem que falar, eis-me aqui, Senhor, mas você se cala. Acredite, constantemente Deus coloca pessoas para que você seja um canal desobstruído da glória de Deus. Uma das maiores mentiras que muitas vezes nós acreditamos, eu sentia, mas sou crente há tanto tempo, eu só conheço os irmãos da igreja, e meu relacionamento é só com os crentes, mas acredite, de vez em quando você vai em alguns lugares, você tem a oportunidade de falar, mas você se cala. Se você estiver cheio do Espírito, você vai ouvir o Espírito falando, fala da minha glória, fala da minha graça, fala do meu amor, fala da salvação, mas muitas vezes você se cala. A hora que você tem que falar, eis-me aqui, você não fala. Mas esses homens entenderam. Eles falaram, peraí, se eu pegar esse pecador, esse paralítico, e levar, acessar esse paralítico, não importa qual seja o trabalho, o esforço, mas se isso acontecer, se eu apresentar ele para Jesus, diante de Jesus, ele vai experimentar um milagre. Irmãos, se você fizer parte dessa comitiva, quem é sua comitiva é sua célula. Se você fechar com o seu líder e falar assim, olha, nós vamos estabelecer o alvo aqui, seu líder não te deu um alvo, seja você na próxima célula, fala, quando é que nós vamos multiplicar? Que nós vamos juntar aqui, e nós vamos pegar todos os paralíticos, o pecador lá fora, e vamos trazer aqui para dentro, e nós vamos experimentar milagres aqui. Quantos têm essa disposição? Não, a mim foi mais ou menos, você tem ou não tem? Então veja, nós precisamos ter essa disposição. Precisamos ter essa disposição. Estou quase levando a Priscila para Jesus agora, olha lá, até... Oh Deus, brincadeira, Priscila. Pode continuar. Então veja, queridos, é importante você ter essa disposição no seu coração. É importante você entender o propósito de Deus. É importante você simplesmente falar assim, não, tem algo poderoso a ser feito. E você é o escolhido, você é o amado de Deus. Ele te escolheu porque Ele viu a fonte do seu coração. Talvez muitas vezes você fala, nossa, não sei se eu me escolheria. Pois é, mas Deus viu maravilhas em você. Deus viu coisas extraordinárias que talvez os seus pais naturais não viram. Pessoas que estão próximas ali, você não viu. Talvez coisas que o seu líder não viu, até o seu pastor não viu, mas deixa eu te falar, se você está aqui é porque Deus te escolheu. Olhe para Cristo. Viva por Cristo. Não se distraia com coisas do mundo. Tem coisas infinitamente maiores que têm a ver com o reino de Deus. Tenho desafiado os irmãos, leia a palavra, se lambuze da palavra, se alimente da palavra. Não tem como você se alimentar da palavra constantemente e a sua vida permanecer a mesma, a sua fé permanecer a mesma. A fé vem por onde, irmãos? Por ouvir qual palavra? Quer dizer, ouvir a palavra. Irmãos, tem um monte de gente ouvindo palavra, um monte de palestra aí no YouTube, que não gera fé nenhuma. Mas fala para ouvir a palavra de Deus.
Esta é a palavra de Deus. Comece a ler a palavra de Deus em voz alta. Comece a ouvir a sua própria voz, lendo a palavra. À medida que você falar, ela vai entrar pelo seu ouvido, isso vai começar a gerar uma fé em você. Você vai começar a descobrir coisas da palavra de Deus extraordinárias. Pastor, eu já li a palavra. E daí? Parou por quê? A palavra de Deus se renova a cada manhã. Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, o Espírito é uma pessoa. Você precisa crescer nessa intimidade. Como é bom intimidade, irmãos. Como é bom quando você tem intimidade com alguém. Isso fala muitas coisas. Então não permita ser distraído, ser roubado, simplesmente falar, eu vou virar a chave. Eu ando aceleração, eu vou acelerar, eu vou fazer coisas que eu nunca fiz, eu vou me encher de fé de tal maneira como nunca antes. Para isso precisa do quê? De disposição. Para isso precisa do quê? Você precisa fluir, estar cheio do Espírito. Precisa fluir nos frutos do Espírito. Lá em Gálatas 5, fala sobre os frutos do Espírito, mas também fala sobre os frutos da carne. Então você chega uma hora, você precisa, até além da palavra, você fala, nossa, eu estou só nos frutos da carne aqui. Mas quando você fala, não, eu decido, vou virar a chave agora, eu vou me encher, eu estou com dificuldade, eu vou ligar para o meu líder para orar, meu líder está vendo isso aqui, eu vou ligar para o pastor, vamos orar, vamos buscar Deus, vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença. Ou você que é pai do seu filho natural, você fala, não quero fazer a diferença no meu filho não. Tem alguém que pensa aqui assim, dessa forma? Não, ele que se vire. Ele que se vire, não quero nem saber. Irmãos, eu já estou casado, já me sustento, já tantas coisas, mas se eu ligar para o meu pai, ele vai vender o que tem e o que não tem, se precisar. Acredite. Se precisar, ele vai se desdobrar. Sabe por quê? Porque ama. E quando nós amamos, não há limites. Pastor, então, o que eu preciso fazer? Você precisa amar o teu próximo como a ti mesmo. Você precisa se apaixonar por Cristo. Você precisa fazer. Pastor, o que eu faço? Eu estou meio assim, comece a investir. Comece a investir. Como é que eu me apaixono por Cristo? Comece a investir na leitura. Comece a orar. Pastor, no seu orar, a oração não é para ser em vãs repetições, não. É para você conversar. Fala suas dificuldades. Quer começar uma boa oração? Você que não consegue orar, eu vou te dar uma dica. Amanhã você acorda e fala assim, Senhor, eu quero te falar uma coisa. Eu tenho dificuldade em orar. Eu tenho dificuldade de abrir a minha boca, separar um tempo para orar. Talvez você não saiba, mas essa é uma excelente oração. Pastor, isso é oração? É, você está abrindo, você está tendo um relacionamento. Você está conversando com Cristo. Pode falar das suas mazelas, das suas dificuldades, das suas aflições. Faça isso. Faça isso um dia, 2 dias. No 3º dia você já está profetizando, já está declarando, já está se enchendo de fé. Você fala, eu tenho dificuldade. Mas aí você faz um compromisso com Ele. Mas eu vou me posicionar. Eu vou começar agora a fazer essa oração, simples, do jeito que eu sei. Eu vou começar a orar agora aqui pelo meu filho, pelo meu trabalho, eu vou abençoar. A palavra de Deus fala que eu sou uma bênção, então eu vou começar a abençoar. A nossa língua é o nosso leme. Sabe, um barco, ele pode ter um motor, mas o que dá direção é o leme. É o leme que diz para onde vai. Então, se hoje sua vida não tem fluído como deveria, é porque o teu leme está engripado. Você precisa desengripar. Precisa começar a liberar palavras de vida, palavras de fé, palavras de ousadia. Pastor, eu tenho preguiça.
preguiça é você se enganando. Porque quando você vê a palavra de Deus, você vê esses homens com disposição, é uma questão de você querer. A palavra de Deus diz o quê? Tudo posso naquele que te fortalece. Se você não consegue, porque você está através do seu esforço próprio. E no esforço próprio você só faz besteira. Moisés decide visitar lá, depois de 40 anos, vai visitar os seus irmãos, mata um egípcio, na força do braço próprio. Depois foge para o deserto, mas depois de mais 40 anos, agora não mais na força do braço próprio, mas agora debaixo da unção, do poder e da palavra de Deus, ele liberta todo o povo que vivia escravo, debaixo do poder de Deus, debaixo de tantas coisas extraordinárias, que nós não temos mais tempo para falar. Mas a grande questão é, o que você vai fazer em 2022, nesse ano da aceleração? Você vai ficar só sentado, ouvindo a palavra, ou você vai tomar uma atitude, porque você entendeu que Deus te chamou para fazer uma coisa infinitamente maior do que a sua vida, que se resume, que você consegue ver? Sabe, tem uma obra sobrenatural, e Deus quer usar a tua vida. Amém? Aleluia. Vamos orar então. Sei que os irmãos estão cansados. Mas eu queria orar agora por você. Sabe, eu queria que você orasse a Deus e pedisse essa experiência para Deus. Pastor, que experiência? Essa experiência de gerar um discípulo. Essa experiência, esse encargo de cuidar de alguém. Sabe, eu conheço alguns pais aqui, eu fico impressionado e assim impactado muitas vezes do encargo dos pais pelos filhos. Isso alegra muito meu coração. Alegra muito meu coração. Investimento de tempo, de recurso financeiro e enfim. Mas eu queria que os irmãos tivessem essa experiência com um filho espiritual. Essa experiência de gerar um discípulo. Essa experiência, alguém que você investir e essa pessoa ser grata. Porque, não é porque você é bom, é porque Cristo é bom. Mas o simples fato de você ter sido uma placa sinalizadora, você é eternamente grato. Irmãos, eu sou eternamente grato pela pastora Sueli. Não tenho palavras para descrever o coração, a disposição daquela mulher de Deus. Conhecia todas as suas fragilidades, as suas necessidades. Mas a coisa mais preciosa do que ela tinha, ela me deu, que é paixão por Cristo. Não foi pelo muito falar, mas foi por andar com uma mulher apaixonada que eu me apaixonei por Cristo. Foi por experimentar assim das coisas mais simples, mas do liberar da palavra, as coisas aconteciam. Eu falei, mas que coisa é essa? Vamos sair inúmeras vezes com ela, de almoçar, shopping, as coisas mais simples. Eu chegava assim, eu falava, pastora, não tenho onde parar. Ela falava assim, não filho, pera, pai, arruma um lugar, uma vaga para nós, papai. Irmãos, de repente, ligava um farol e dava ré. Eu falei, mas como assim? Sabe, as pequenas experiências, eu falei, não, tem algo a mais. Eu falei, isso foi uma vez, pastor, não, foi inúmeras vezes. Foi inúmeras vezes. Sabe quando um filho pede algo para o pai e o pai não resiste? Sabe quando o filho está meio assim, o pai fala, deixa ele para lá. Mas tem uma forma que você acessa. Tem uma forma que você acessa e seus olhos começam a ver o sobrenatural. Você começa a ter experiência, você fala, uau! Eu fico pensando, sabe por que essas coisas aconteciam? Porque Deus me ama demais.
E eu precisava ver esse poder de Deus até nas coisas simples. Eu era muito crítico, muito difícil. Muito racional. Primeira vez eu falei, isso é coincidência. Segunda vez eu falei, nossa, mulher de sorte. Mas a terceira foi, tem algo diferente. Na quarta, quinta eu falei, nossa, isso é o cotidiano dela. Ela pede e recebe. Ela deseja e acontece. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho alguns desejos no meu coração. Mas eu não consigo sozinho, eu preciso dos irmãos. Acredite, o seu líder de célula, ele tem alguns desejos de ver os irmãos crescendo, multiplicando e avançando, se tornando líderes, você se tornando discípulo, mas nenhum líder consegue edificar uma célula sozinha. Precisa de homens ali, aliançados. Sabe, se você tem uma certa dificuldade, eu queria que você abrisse seu coração para Deus. Se você fala, eu entendi, eu estou junto, essa é a sua oração. Mas se você tem dificuldade, seja sincero com Deus. Seja sincero. Talvez você até quer, mas está faltando alguma coisa. Seja sincero com Deus. Para de se enganar. Fala, Deus, eu tenho dificuldade. Tenho dificuldade de orar. Se você não gosta do seu líder, fala para Deus, Deus, eu não gosto do meu líder. Tem um fator que ele faz, eu não gosto. Comece a orar pelo seu líder. Seja sincero. Deus não resiste a uma sinceridade. Pastor, quer dizer que eu posso falar tudo na cara? Não. Para Deus você pode falar tudo. Peça sabedoria. Precisamos de sabedoria e poder. Não basta persuasão de palavra, como diz o apóstolo Paulo. Mas nós precisamos o quê? De poder e sabedoria. Amém? Eu vou orar, mas eu queria que você orasse. Seja sincero diante de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos mais uma vez, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, mas nós oramos, ó Deus, para que a Tua palavra, Senhor, possa mesmo nos confrontar naquilo que nós precisamos ser transformados, naquilo que a nossa mente precisa ser renovada. Faça isso, Deus. Deus, mas tenha misericórdia de nós. Não permita, Deus, que nós permaneçamos da mesma forma. Não permita, ó Deus, que o nosso casamento permaneça da mesma forma. Não permita, Deus, que cada área da nossa vida permaneça da mesma forma, porque eu sei que Tu és o Pai amoroso, e como um Pai amoroso, o Senhor deseja ver a Tua igreja crescendo, o Senhor deseja cada um dos irmãos crescendo, avançando, prosperando. Deus, assim como nós que somos pais aqui, Senhor, desejamos ver os nossos filhos crescendo e buscando lugares e conquistando lugares maiores do que os nossos. Nós sempre oramos para que os nossos filhos possam ir além, Senhor. Deus, essa é a minha oração nessa noite. Que cada homem, que cada mulher nesse lugar possa ir além, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Mas não permita, Senhor, que esses homens, essas mulheres permaneçam, Senhor, oh Deus, simplesmente observando a Tua obra, mas que eles se levantem em fé e sejam um canal desobstruído da Tua glória, sejam mesmo placas sinalizadoras a buscarem os perdidos, os pecadores, porque sabemos que o Senhor veio, Senhor, para os perdidos, para os pecadores, para os drogados, para os adúlteros, oh Deus, para os prostitutos, Pai. Deus, que nós possamos fazer a diferença, Senhor, nesses dias, que não seja simplesmente a palavra, um conhecimento, mas que nós possamos viver a prática da realidade da Tua palavra como igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, queridos? Aleluia. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, queria desafiar você, essa semana, coloque foco na sua oração, fala, Senhor, se não tiver alguém, que o Senhor me dê uma estratégia, mas eu quero levar um visitante quinta-feira na célula. Cadê os jovens aqui? Lucas, a Nath,
Pô, pai. Ô Zé. Sabe, queria desafiar você. Primeira coisa, você que é jovem, separa do mundo. No mundo não tem nada de bom. O mundo é que nem Danone, tem prazo de validade. É gostosinho, mas daqui a pouco ele vai azedar. Acredite. Mas tem um prazer eterno. Sabe, retoma, convida alguém, sábado para a célula, não abra mão, porque você é um escolhido de Deus. Se você olhar para o mundo, talvez você já teve algumas experiências que você sabe que o diabo, lá em João 10:10, falou o quê? Que ele veio para matar, roubar e destruir. Destruir sonhos, destruir famílias, destruir lares. Então, não tem conversa. Tem coisa que tem que ser radical. Então, eu queria ver os radicais livres, a todo vapor aqui. Convide alguém. Faça a diferença nessa geração, porque você não está aqui por acaso. Amém, queridos? Glória a Deus, estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. E quinta-feira nós teremos